Olá, galerinha. Vamos mais uma aula de Química terceiro ano. Hoje a gente vai fazer um resumo de tudo que a gente já viu até agora, tá bom? A gente vai fazer um resumão pra gente fazer umas atividades e aproveitar atividades do livro, que são ótimas também, tá? Que vocês também têm acesso ao livro de vocês, então é muito mais fácil, tá bom? Então aqui eu vou começar da página... o assunto de vocês na página 10, que é carbono e cadeias carbônicas, tá bom? Eu começo com esse, mas eu vou focar da página 13 em diante, tá bom? Vou começar com vocês aqui, a gente vai falar sobre as ligações, porque essas ligações vão ajudar vocês também um pouquinho no assunto mais adiante, tá bom? Por isso que eu quero focar algo simples, mas que vai ajudar muito nos outros assuntos, tá bom? Eu tenho aqui o carbono e as ligações covalentes, o carbono tetravalente, tá bom? Então aqui eu vou falar sobre essas ligações aqui. Essas ligações, elas nos ajudam muito a entender sobre isso, tá bom? Então aqui, ó, eu vou ter um exemplo. O fato do carbono possuir 4 elétrons na última camada confere ele a capacidade de formar um total de 4 ligações para adquirir configuração eletrônica de gás nobre. E segundo o modelo do octeto, adquirir estabilidade. As ligações que o carbono forma com os outros metais são ligações covalentes, ou seja, cada átomo compartilha 4 pares de elétrons e carbono, portanto, é tetravalente. A possibilidade que o átomo de carbono tem de formar 4 ligações e adquirir configurações eletrônicas de gás carbônico são. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Eu vou começar aqui, um exemplo. Ó, gente, já especificando esse livro aqui, ó, de aluno, pedi para vocês não rasurem o livro, esse aqui eu peguei na escola, tá bom? Não rabisquem os livros, porque ano que vem, outros alunos, se não forem vocês, outros alunos irão utilizá-los, tá bom? Então, aqui, eu tenho um exemplo aqui. Como eu falei lá, tem essa possibilidade de ter quatro ligações, né? Então, eu vou começar a falar sobre ligações simples. Por que essa é uma ligação simples? Porque, ó, ela tem uma em cada extremidade, tá bom? Então, eu vou vou pegar como exemplo isso? Sim, tá? Eu tenho uma em cada extremidade, simples, um risquinho. Lembra lá que depois vai ajudar a gente no primário, lá no assunto na frente? Aqui, ligações simples e dupla. Por que simples? Porque eu tenho duas. Duas simples e uma dupla, tá bom? Aqui eu tenho só ligações duplas, tá vendo? Dois rabisquinhos em cada extremidade. Então, só uma ligação dupla, tá? Que a gente vai relembrar lá como secundário. E aqui eu tenho ligações simples, que no caso aqui é só uma ligação, e outra tripla, tá bom? Então, eu distribuí eles, podem ser de diversas formas, tá bom? Eu posso perguntar isso para vocês depois, para vocês simplificar para mim? Sim, uma atividade, tá? Qual é o modo de ligação que eu vou ter aqui em cada um desses? Avançando um pouquinho aqui, a gente vem falar um pouquinho sobre cadeias abertas e fechadas, né? Tenho todos os exemplos aqui que vocês têm no último vídeo. Se precisar para responder, vocês voltem lá também, tá bom? Esse exemplo aqui, muito importante também, porque aqui, ó, eu tenho um número de ligações. Ligações, ó, vai ser dado com os risquinhos aqui. Então, sempre eu vou ter a inicial aqui, quer dizer átomo. Então, a ligação 1, então aqui, ó, só um risquinho. Então, aqui representado com a letra C, carbono, 4. Então, ele pode ser desses modos, ó, como eu falei lá para vocês. Ou simples e dupla, ou então as duas duplas, ou então simples e tripla, tá bom? Então, depende muito da minha cadeia,
completa como ela vai ser para me poder fazer essa distribuição, tá bom? Só que eu sei se é carbono, eu tenho que ter os tipos de ligações, eles vão ser distribuídos de algum modo dessa forma aqui, tá bom? Então, aqui, N, aqui, número de ligações 3, então, eu tenho essa opção, tá? Eu vou distribuir ela como simples e dupla, ou só como tripla, tá bom? Só sei que eu tenho que distribuir ela aqui em 3. Então, aqui eu tenho, representando a letra S, o número 2, então, ela vai ser simples ou dupla, porque eu só quero que ela seja distribuída com o número 2. Então, aqui eu tenho um O2, então, ela pode ser simples ou então dupla, tá bom? E aqui, halogênios 1, ou ele vai ser representado desse modo simples, a letra F. Então, aqui, mas de todos os modos simples, porque eu só tenho um, tá bom? Então, ele é uma ligação simples. Uma coisa muito importante que a gente já focou, mas aí como a gente tá fazendo um resumão, muito bom focar os dois juntos também, a gente tem aqui, ó, átomo de carbono primário, é o que está ligado a um único átomo de carbono na cadeia. Então, aqui, se eu dar o exemplo para vocês, quais aqui estão como simples, tá? Ele só vai estar ligado a um átomo. Então, eu tenho aqui, ó, esse. Lembrando, gente, que é o carbono representado pela letra C, tá? Então, esse e esse, sim, que está na extremidade. Ele tem uma ligação simples, tá bom? O átomo de carbono secundário é o que está ligado a dois átomos de carbono de maneira análoga. Então, deixa eu pegar logo o exemplo aqui do secundário, tá bom? Olha o exemplo do secundário aqui, tá? Por que secundário? Quais desses aqui será o secundário? Esse do meio, porque eu vou ter uma ligação aqui e outra aqui. Então, por isso que ele é secundário. Os da extremidade serão primários. Mas eu tenho como... eu posso simplificar toda essa cadeia? Sim, eu posso dar um exemplo de cadeia. Se eu fizesse uma atividade e perguntasse para vocês esse exemplo aqui, que tipo de cadeia carbônica eu tenho? Aí eu vou colocar aqui, ó, primária. Então, tenho duas, né? E uma secundária, tá bom? Exemplo da cadeia com átomo de carbono terciário, tá bom? Terciário. Por que terciário? É o que está ligado a 3 outros átomos de carbono, tá bom? A 3. Então, eu tenho aqui, ó. Ele será esse, tá? O terciário. Porque ele está ligado, ó, a 3 extremidades. Então, por isso que ele é terciário. Vamos aqui por quaternário. É o que está ligado a 4 outros átomos de carbono, tá bom? Então, será esse aqui, do centro, ele está ligado a 1, 2, 3, 4, por isso que ele será quaternário, tá bom? Aí eu tenho um exemplo aqui, como eu falei para vocês, se eu fosse pedir na atividade, eu colocaria embaixo e vocês iriam simplificando. Aí eu tenho aqui, ó. Nos dois casos seguintes, estão marcados com P, o átomo de carbono primário. Com S, os secundários. Com T, os terciários. E com o Q, quaternários, tá bom? Então, aqui, se eu fosse colocar uma atividade e pedisse para vocês simplificar toda essa cadeia aqui, coloco para vocês quantos primários eu estaria aqui nessa cadeia. Então, ó, um na extremidade. 1, 2, 3, 4, 5. 5 primários, tá? Secundários. Tô ligado aqui e aqui, tá bom? Então, secundário. Terciário. Aqui, tá? Ele tá ligado a 3, por isso que é terciário. E quaternário, que tá, ó, aqui. Então, esse aqui será quaternário, onde ele tá aqui, ó, fazendo essa distribuição. Por isso que ele é quaternário.
Então, aqui eu teria 5 primários, um secundário, um terciário e um quaternário, né? Vamos para outro exemplo aqui. Ó, nas extremidades aqui, primário e primário. Tá bom? Sempre as extremidades, aí vocês perguntam, mas aqui, mas ele só faz uma ligação, tá bom? Então, por isso que as extremidades sempre vêm como primário, tá? E aqui eu tenho uma ligação aqui e aqui, então, secundário, e aqui também. Então, eu vou ter duas ligações primárias e duas secundárias, tá bom? E aqui eu tenho classificações das cadeias carbônicas. Aí eu tenho aqui cadeias abertas, que a gente tem no outro vídeo, vocês podem focar lá mais, tá bom? E cadeias cíclicas, tá bom? Tem um pouquinho. Hoje eu quero com vocês, ó, aqui também foi um aluno. Então, eu quero, a gente vai resolver aqui a atividade da questão 2 e da questão 3, tá bom? Do livro, atividade na página 21 e a gente vai resolver. Na próxima aula, a gente vem com a correção da atividade, tá bom? O segundo aqui, que vai ser nossa primeira atividade, explique a afirmação. Explique a afirmação. Todas as substâncias orgânicas contêm átomos de carbono, mas nem todas as substâncias que contêm carbono são orgânicas, tá? Vocês vão falar um pouquinho sobre isso. E a número 3 aqui, observe as fórmulas químicas abaixo e indique se as substâncias são orgânicas ou inorgânicas. E escreva o porquê da sua escolha, tá bom? Podem pesquisar também na internet. E a gente vai focar nessas atividades aqui do livro, tá?